Boa noite! Hoje eu vou falar sobre os professores. Fazer uma live sobre professores, sobre a profissão do professor. Parabéns para todos os professores desta noite, deste dia. Boa noite, Maria. Hoje eu vou falar sobre professor e vou falar sobre quais são as dores que atingem um professor. Que dores que um professor sente? Quais as dores mais comuns e quais as dificuldades que o professor tem na sua profissão? Então eu vou dar um foco especial hoje para professores, porque é o dia do professor, provavelmente, né? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Mariu. Mari, é isso aí. Pessoal, o professor, ele tem uma atividade extraordinariamente complicada. Porque o professor tem uma parte do trabalho dele que é feito exatamente fora da visão dos alunos. Os alunos não sabem o que o professor faz quando eles não estão com ele. Então, boa noite, Elisete. O que faz o professor quando o aluno não está vendo ele? Bom, se é início do semestre, antes mesmo de começar as aulas, o professor participa de reuniões. E as reuniões são geralmente sentadas. O professor passa horas sentado, muitas horas sentado. Está sempre lá, sentadinho. Boa noite, Michele. Esperando resolver como que vai ser o ano, né? Então o professor fica esperando as diretrizes da escola para o novo ano. E isso é feito sentado. Então vocês já imaginem que o professor, se teve umas boas férias, tudo bem, e ele vai ter então essa maravilhosa reunião no início do ano, enquanto os alunos ainda estão descansando. E ele vai então pegar aquela inspiração inicial para preparar as aulas para os alunos. Depois que as diretrizes chegam para o professor, depois de algumas reuniões e reuniões sentado, ele vai para casa estudar as diretrizes. E estudar significa baixar a cabeça. Baixar a cabeça e trabalhar. Quando o professor baixa a cabeça, ele faz esse movimento de cabeça baixa. Começam ali os seus primeiros problemas, que são os problemas que começam a atingir os seus ombros. Muito comum o professor ter torcicolo, dor nos ombros, dor nos braços, dor nos cotovelos, dor no punho, que o professor usa muito a mão para escrever, né? E o professor deixa sempre o braço alto quando vai escrever. Mas eu estou falando do professor muito antes de começar a ir para a escola, no início do ano. Antes de começar. Ele vai passar por uma série de provações. Tem o túnel do carpo, diz a Michele. Já vamos falar então. Eu vou até anotar aqui para não me esquecer de falar sobre o túnel do carpo, tá? Vou pegar aqui um lápis, vou anotar aqui, ó, túnel do carpo. É uma das queridas patologias. Daqui a pouco aquela moça vai... ali, filho, oi, filho. Pedro. Oi. Quando eu apagar a luz, tu manda ela acender, tá? Tá. A nossa Alexa apaga a luz bem na hora que nós estamos na live. Então, o túnel do carpo, gente, eu vou falar daqui a pouco, mas vou falar das outras coisas que vão acontecendo. Depois que o professor estuda muito, que fica com aquela cabeça baixa bastante tempo, e essa posição da cabeça baixa, vai gerando algumas modificações na coluna cervical, que é essa parte do pescoço. Vai havendo algumas modificações aqui que vão afetando a irrigação sanguínea na cabeça. Começa por aí. É muito comum o professor ter tontura.
é muito comum também. Essa irrigação na cabeça, ela é necessária para justamente irrigar o cerebelo e irrigar o aparelho vestibular, que é o aparelho auditivo. E o aparelho auditivo, quando a gente fica muito tempo com a cabeça baixa, ele para de receber sangue. E esse sangue irriga, esse sangue leva nutrientes, leva líquidos para o aparelho auditivo. E ali vai começando as labirintites. Quem é professor aí que já teve labirintite? Eu não sei se tem algum professor que não teve labirintite, né? Quem é aí? Professor com labirintite. Aí é uma das primeiras coisas que começam a aparecer. Sem contar que a memória pode começar a ficar ruim. E a visão, então? A visão também fica ruim. Mas não é porque estuda muito, é porque fica muito tempo de cabeça baixa. Então essa cabeça baixa que fica ali estudando e não tem outro jeito porque a nossa mesa ela é horizontal e a gente tem que botar as mãos em cima da mesa e ficar estudando. Começa o semestre, enfim, e você começa a utilizar o quadro, a lousa branca, e você começa a escrever, ou o quadro negro, né? Você começa com giz, escreve. E essa postura do braço elevado, ele precisa, para que ela aconteça, precisa que haja uma modificação. Eu vou ter que pegar o esqueleto aqui, que o esqueleto hoje está com fome, né? Tem que pegar o esqueleto. Olha, o esqueleto está mordendo a luva. Tira aí. Ó, larga. Essa parte de trás do ombro, chamada escápula, estão vendo? Essa parte de trás. Ela tem que mover quando o braço vai subir. Se não mover quando o braço vai subir, vai ocorrer um impacto não muito agradável nessa pequena parte aqui, ó. Então, quando... Eu vou até tirar aqui para poder fazer, porque esse aqui não é um esqueleto 100%, né? Vamos ver, aqui tira... Aqui. Quando faz esse movimento aqui, ó, de levantar o braço, se a escápula não gira, o braço vai bater no acrômio. E bate aqui, ó, e aqui existe uma espécie de esponja, espécie de amortecedor aqui, né? Como se fosse uma borrachinha que impede, né? Mas passa musculatura aqui também. Então, quando você bate nessa parte aqui, porque a escápula não se movimenta, o que acontece é que você acaba tendo uma lesão. E aí começa a lesão de manguito. Vamos ver, quem tem problema de manguito aí dos professores? Vou botar esse cara aqui no lugar dele. Alguém tem problema de manguito? É comum o professor ter problema no manguito. Manguito e ter problema de inflamação na bursa. A bursite, que é uma inflamação na bursa, que é essa parte que fica ali assim, né? Bem ali que eu mostrei para vocês agora há pouco. Fica nesse pontinho aqui. Então, quando você levanta o braço para o lado, você encosta aqui e machuca a bursa. E aí ela inflama e gera bursite. Então, o professor tem muito disso, de ter muita dor nos ombros, porque fica muito tempo com os braços elevados. Boa noite, Emilice. Quando o professor fica com o braço elevado, ele vai criando esse impacto aqui. É um impacto forte, não é... Na hora não a percebe, mas depois vai aparecendo esse impacto. Então, duas coisas que o professor vai usando: cabeça baixa e impacto. E também o professor pode se sentir assim meio que sugado de energia, meio que cansado, não ter aquela energia toda, principalmente já da metade do ano para frente.
Porque tem as provas, né? Você vai estudar, vai fazer as provas com as pessoas, vai fazer as provas para os alunos e depois tem que corrigir as provas. O trabalho de corrigir as provas é terrível. Às vezes o professor quer fazer o melhor de si e gera uma prova com muitas questões. E depois ele tem que corrigir as muitas questões. E se ele faz com poucas questões, ele não testa o aluno o suficiente. Por que, então, que tudo isso vai acontecendo? Preste bem atenção, eu falei de baixar a cabeça há muito tempo, uma das coisas. Segundo, e depois eu vou dar a solução para isso, tá? Depois vocês fiquem atentos aí que eu vou dar a solução. A Michelle quer falar. Quer entrar, Michelle, online? Vamos ver se você quer entrar online mesmo. Problema. Então, essas dores que vão dando na gente, no professor é cabeça baixa e braço levantado. Duas coisas terríveis que vêm junto com a profissão de professor. Se tu dormir bem à noite, tudo bem, mas se você ficar muito preocupado ou ficar até altas horas da noite fazendo, corrigindo provas e essas coisas, aí já fica complicado, né? O que segue nisso? Bom, em consequência dessa postura, em consequência dessa movimentação, mas e por que a escápula não move, né? Por que ela não se movimenta? Porque você tem uma tensão, uma contratura aqui atrás, que você não está fazendo exercícios com a parte de trás, tá? Tudo bem, tudo ótimo. Então, essa parte de trás tem que ser ativada, tem que ser modificada. Eu já fiz alguns e vários vídeos falando sobre isso, sobre usar o cabo de vassoura, o exercício de cabo de vassoura. Já fiz algumas lives que mostrei a execução desse exercício. E considero que é um dos exercícios mais importantes para os professores não terem bursite, não terem problemas. É ter o ombro solto. Agora, por que eu sei tanto sobre isso? É porque eu sou professor também. Já ministrei aulas em universidades e em cursos livres. Então, eu sei o que é você não conseguir levantar o braço porque tem dor nele. E como que se resolve isso? Bom, primeiro, você pode optar para não baixar a cabeça por um colar cervical. É uma maneira. Existe também os tracionadores de pescoço. Alguns são feitos com ar que você infla e outros são feitos de tecido que puxa seu pescoço. Fica quase como uma forca, mas são muito bons. E vão dar um relaxamento para a sua musculatura e recolocar no lugar. Agora, existe esse exercício aqui, ó. Um exercício, você vai fazer assim. Você vai puxar o seu pescoço assim. Todo dia. Você faz esse exercício e você vai melhorar. Boa noite, Suelen. Você vai melhorar a postura. Quer dizer, por que se faz fisioterapia? Olha, eu vou explicar uma coisa para vocês. Fisioterapia, quando a gente não faz só para tirar dor. A gente faz para aprender a não ter mais. Se você faz fisioterapia só para tirar dor, então vai na farmácia e compra um paracetamol. Compra um ibuprofeno, vai tirar dor também. Agora, se você quer nunca mais ter dor, vai na fisioterapia e aprende como não ter mais dor. Então, se a sua fisioterapia ela é boa, quando você aprende a não ter mais dor. Se você vai usar a fisioterapia como usa um medicamento, então tome o medicamento, que é muito mais barato. Tá? Não estou incentivando ao medicamento, eu estou dizendo que a fisioterapia mais adequada é aquela que ensina você a não ter mais o problema. Essa é a melhor fisioterapia.
Eu dado, eu dado todos os dias esse exercício. Tenho artrose cervical devido ao meu trabalho de cabeleireira. Ah, cabeleireira é a pior coisa que tem também. Cabeleireira é pesado, porque você está sempre com os braços elevados, né? Sempre com o braço elevado. A cabeleireira está sempre assim, os braços sempre em cima. O que eu sugiro para você é um trabalho forte em fortalecimento da cintura escapular, tá? Forte. E tem que trabalhar com cabo de vassoura para liberar as suas escápulas. Você tem que ter isso. Ah, e você vai ter que se pendurar. Para você é um tratamento mais intenso, né? Aprender a fazer isso é que é importante, tá? Porque a fisioterapia ela é desta forma. Se você entrar para o programa de exercícios para a coluna vertebral, você vai fazer isso tudo. E tem ali, basta clicar ali no link, tá? Entrar, você entra lá. Você vai ter uns exercícios iniciais que você já pode fazer gratuitamente. Mas se quiser entrar para o programa, e no programa você vai fazer todos esses exercícios e aprender eles todos de casa. Vai conseguir se melhorar bastante tudo isso, tá bem? E os professores queridos que vão tendo problema nos ombros, nos cotovelos, epicondilite, chega até a um certo momento que chega a ter bursas aqui, chega a ter inflamações bem grandes no cotovelo, professor. E a dor de cotovelo não é só porque a pessoa fica esperando alguém na janela. Antigamente se dizia que era a dor de cotovelo se relaciona à questão amorosa, porque as moças ficavam esperando o namorado passar, apoiadas com seus cotovelos na soleira da janela. Aí, como ficavam muito tempo lá, acabava machucando o cotovelo, né? Aí que vem a dor de cotovelo. Um pouco de história popular. Boa noite, Dalcisa. Então, gente, o professor, que hoje é o dia dos queridos professores, eles precisam de um tratamento não só para tratar a dor, porque a gente tem isso na nossa cultura, que a gente só vai tratar uma dor quando ela é totalmente limitante. Raramente a gente vai tratar a nossa dor para prevenir. Olha lá. Alexa, turn on bedroom. Boa noite, Márcio. Alexa, Vai lá liga perto. bedroom. Vai lá falar com ela. Bem baixinho. A Alexa vai acender as luzes aqui de novo. Então, né, gente? Vamos ver se acende a luz aí. Ixi, a luz apagou aqui. Manda dúvida aí, Márcio. Não tem, né? Acende ali, não dá para acender ali, ó, na tomada, filho? Liga a tomada. Não? Temos frio. Aí, viu? Pronto. Acendeu a luz. Vamos ver. Eu tenho um osteófito gigante anterior saindo de L5 para segurar o meu disco. Aí assim, para entender bem o que está acontecendo com o teu caso, tem que olhar o exame. Mas grande parte de todas essas dores que a gente sente, elas vêm de fraqueza muscular, fraqueza fraqueza ligamentar, falta de movimento, e a falta de movimento cria articulações muito densas, e isso produz dores de vários tipos. Então, a grande parte de tudo isso pode ser resolvido com exercício.
eliminar o osteófito, já vai ser necessário, possivelmente, uma cirurgia. Porém, se você trabalhar uma parte de... Se você trabalhar uma parte de exercício, e esse exercício que você fizer conseguir resolver as dores que você sente, então já é muito bom. Tá? O que eu sugiro para você é que fale com os seus profissionais de Pilates para trabalhar bastante as articulações, sabe? Não tanto movimentos amplos, mas mais movimentos curtos, para que as articulações elas possam ser favorecidas nesse teu trabalho de Pilates. Conversa com eles lá, porque eles sabem, eles entendem disso também, né? Porque às vezes a gente pergunta para uma pessoa, pergunta para outra e a gente se desvia do foco. Se você buscou esse profissional, conversa com ele e conversa, eles sabem o que está acontecendo. Então, movimento, o que eu posso dizer para você é que movimento vai trazer para você a liberdade das articulações. Então, você deve trabalhar bastante articulações. No programa de exercícios para a coluna vertebral que eu desenvolvi, a gente trabalha essencialmente as articulações, os ligamentos profundos da coluna, os multifídos, que são músculos muito finos que estão na coluna, os transversos. Quer dizer, a gente trabalha a musculatura interna da coluna, mas isso você pode trabalhar em Pilates com os profissionais que você escolheu. Vale muito, muito a pena conversar com eles, tá? Isso é muito importante. O que eu posso falar é sobre o meu programa de exercícios para a coluna vertebral, que nesse programa eu ensino você sobre as patologias e ensino você como lidar com elas, como lidar com as crises, como lidar com as situações difíceis. E ensino os exercícios que a gente faz junto, né, lá no programa. A gente trabalha junto esses exercícios e aí você vai sentindo esta melhora. Então, muito importante você fazer realmente esse Pilates, certo, Márcio? Faça o Pilates e faça com a orientação e veja quanto tempo vai levar um tempo. Veja, por um tempo você vai passar por dor ainda, mas depois ela vai reduzindo e o movimento vai trazendo uma melhor amplitude para os seus movimentos, vai retirando dor. A gente não pode querer que dores de anos se resolvam em segundos. Tem que ter muito cuidado com isso. Respira fundo, segue trabalhando, tá? Dependendo do tipo de osteófito que está criando, para quem não sabe, osteófito é quase como um bico de papagaio, né? Então, dependendo como isso está saindo aí, talvez você tenha que fazer alguma cirurgia, talvez tenha que fazer, mas aí é o médico que vai determinar, tá? A fisioterapia é extremamente importante. Vamos ver. Com os alongamentos, eu me livrei da dor e consegui diminuir a hiperlordose. Então, é isso aí, ó. É isso aí. Talvez você consiga, com esses movimentos todos, fazer com que não aumente os osteófitos de suas vértebras. Ah, isso sim. Retirá-los é mais complicado. Ah, e tem até algumas coisas que o pessoal fala aí que basta tomar cloreto de magnésio todos os dias, por 40 dias, e não sei o quê, né? Depois ataca o rim, né? Que é sal. Mas algumas pessoas falam disso, acreditam nisso, seguem fazendo isso e dizem que os osteófitos e tudo se reorganiza. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu já digo que qualquer tipo de medicamento que você tomar tem que ser com orientação médica ou com um nutricionista, se você tomar algum tipo de medicamento ou vitamina, né? Você fala com a nutricionista. O seu fisioterapeuta, ele no máximo vai poder falar sobre algum chá ou alguma planta medicinal, se ele tem alguma formação nesse sentido. É, então, com certeza, você precisa ter sempre o apoio médico,
né? O apoio do fisioterapeuta e o apoio do nutricionista. Várias pessoas trabalhando em nosso favor, tá? Por que que acontece isso? Porque a gente não prestou atenção. Hoje de manhã até fiz uma live sobre isso, que a gente não presta atenção naquele momento. E eu falei na live de hoje de manhã, eu falei sobre uma planta medicinal que tira aquela dor da inflamação. Ela pode tirar dor da garganta, dor nas costas, dor no quadril. É uma planta com uma folha grande, ela ajuda muito você. Então assistam a live de hoje de manhã, que ela fala sobre isso, sobre essas plantas. Eu não vou falar disso agora, porque aí já é muita coisa. Ó, já tomei cloreto de magnésio por quase um ano e me ferrei. É, sim, sim, sim. É do rim, né? Porque aí é isso que é a questão. Como ele é um sal, ele sobrecarrega o rim. E é o que não, ninguém conta, né? Parece que tudo é um milagre. Por isso que a gente não pode se automedicar, tá? A gente tem que ver se a gente está capacitado para tomar algum medicamento. Quem sabe disso é o médico. E não adianta pedir para o fisioterapeuta, qual é o remédio que eu devo tomar? O fisioterapeuta não vai te dizer o medicamento. Um farmacêutico pode te dizer, tá? O médico pode te dizer, e o nutricionista pode te ajudar com a alimentação. O fisioterapeuta, no máximo, vai te dar algum fitoterápico, que aí, então, se ele tem formação em fitoterapia, ele vai poder te ajudar nisso, né? No meu caso, eu tenho uma formação em fitoterapia, posso ajudar em alguns casos, quando as coisas são mais complicadas. Então, o que é uma coisa complicada, tá, gente? Coisa complicada é o seguinte, é aquela que você deixou para a última hora. Deixou para a última hora, virou complicado. Quer ver? Você tem o ônibus que é às 11 horas da manhã. E agora são 6 horas da manhã. E você vai pegar o ônibus que é às 11 horas da manhã. E você sabe que o ônibus é às 11 horas da manhã. Mas você vai se atrasando aos pouquinhos. Vai se atrasando lentamente. Você olha e diz, não, dá tempo. Dá tempo de resolver. Aí, cada vez que você lembra que o ônibus é às 11, você lembra que é às 11, mas não se prepara para sair. O que acontece? Entra a urgência. Quando falta meia hora para você ir pegar o ônibus e você sabe que leva 15 minutos para chegar na rodoviária e você não tem a passagem. Aí você vai para a rodoviária, chega lá e não tem mais passagem, certo? Aí é a coisa de última hora, é urgência. Eu tenho um tio meu que ele faz o seguinte: ele sempre acha que o ônibus vai atrasar. É. Então ele conta com o atraso dos outros para poder ele ficar mais um pouquinho no conforto que ele está. Gente, apareceu dor, não importa qual, busca o fisioterapeuta, busca o médico. Se você vai no fisioterapeuta, olha só a questão, se você vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta vê que isso é grave, ele vai te mandar para o médico. Se você vai no médico e ele vê que isso é do fisioterapeuta, ele vai te mandar para fisioterapia. Então hoje em dia não tem porquê você não ir para o fisioterapeuta ou para o médico buscar uma solução para o seu problema. Tanto um quanto o outro, talvez vai dizer, o teu problema é nutricional, então tu vai buscar um nutricionista. Porque todos nós estudamos o suficiente para saber qual é a área em que nós devemos estar colocados. Outra dúvida. Quando se tira a hérnia, o que acontece com o disco que fica aberto? Olha que pergunta interessante. Muito interessante. Geralmente, tá? Dependendo de como a sua hérnia se ela é uma hérnia extrusa, que é aquela hérnia que rompeu, porque o disco ele é feito com várias camadas, uma espécie de cebola. E aí tem camadas externas e camadas mais internas. Quando rompe, rompe as camadas mais externas, não rompe de dentro para fora, rompe de fora para dentro. Porque no meio desse disco existe um núcleo que a gente chama de núcleo pulposo. Esse núcleo, ele tem líquido dentro. E esse núcleo, ele se movimenta de acordo com a pressão ou o ângulo que as vértebras estão.
Tá? Tudo isso a gente estuda lá dentro do programa, né? Programa de exercícios para a coluna vertebral, a gente estuda lá isso. Então, existe essa questão assim, tá? Aí o que acontece? O núcleo pulposo ele desloca e ele empurra o disco e o disco vem para fora e rompe, porque é um tecido. E com pressão ele acaba rompendo. E rompe também porque ele está muito seco. Como que ele fica seco? Aí é uma outra história, né? Falta de hidratação, ela vem da falta de exercício físico. Então você ficou muito tempo sem se exercitar, sem fazer o exercício certo, né? O exercício correto para sua coluna. Pode até correr, pode até andar de bicicleta, você vai ter também isso tudo, tá? Então, temos a falta de hidratação, um exercício forçado, carga, tudo mais, e o núcleo pulposo, deslocamento do núcleo pulposo, e aí vai romper o disco. Romper o disco é uma lesão. Aí, se vazou, o que, que o médico vai fazer? O médico vai limpar essa área e talvez nem mexa na estrutura do seu disco. Eu estou falando de um grau bem leve, né? Nem mexe na estrutura do disco. O disco fica ali e ele se reconstitui com o tempo. Então, tu tem que manter, às vezes, não pode se mexer muito nos primeiros dias, depois você vai para a fisioterapia, fazer fisioterapia para recuperar seus movimentos, para os líquidos ali serem reabsorvidos e tudo tal. Mas você pode optar por não fazer cirurgia e partir direto para a fisioterapia, e que na fisioterapia você vai conseguir reconstituir essa parte dos discos também. Consegue. 90% das hérnias de disco extrusas têm solução, que são as piores, tá? Somente 10% é para cirurgia. É complexo, né? A minha fez complexo, disco, osteófito e está com gás. Aí eu não sei esse negócio de gás aí, não sei o que que é, tá? Então, assim, se tirar o disco, aí assim, ó, o Dr. Quintanilha, por exemplo, que eu conheci o Dr. Quintanilha, ele criou as primeiras cirurgias em que ele consegue tirar do lugar, tirar o disco, trocar o disco por um outro tipo de amortecedor, tá? É muito interessante. Hoje tem umas tecnologias, são caras, mas existem essas tecnologias que ajudam na coluna da gente. Geralmente as cirurgias mais feitas assim são as cirurgias mais leves que você só remove um pouquinho. Agora, quando o negócio é colocar parafuso, minha gente, agora aí é complicado mesmo. Tudo isso é muito mais complexo, é mais difícil, mas você vai ter que fazer fisioterapia cedo ou tarde. Então, se começou dor, parte para fisioterapia, tá? E eu estava falando dos professores, né? Será que o professor tem dor lombar? Nossa, o professor tem dor lombar a todo tempo. A todo tempo. Porque ele passa o tempo inteiro em pé e caminha para cá e caminha para lá. De vez em quando ele senta, o professor senta, não porque está cansado, é porque ele não aguenta mais ficar em pé. Então ele vai lá e senta, e daí ele senta aquele, coisa boa, sentou, né? Então, eu digo que os professores precisam muito, muito, muito de um tratamento de fisioterapia. E por que que dá a síndrome do túnel do carpo? Será que é porque você escreve o tempo todo? Não, o que vai acontecer é que você está muito tempo de cabeça baixa e muito tempo com o braço levantado. Experimenta você trocar uma lâmpada daquelas fluorescentes e ficar com os braços assim, que vai acontecer de dor que você vai ter, porque você não consegue ficar muito tempo assim. Então, isso vai atingindo os braços e vai criando uma tensão nervosa. E aí vai inflamar os nervos. Você pode fazer a cirurgia que quiser. Se você não ajustar a sua cervical, não melhorar a passagem
dos nervos aqui no desfiladeiro, a gente chama de desfiladeiro, que passa aqui os nervos aqui, braquial e radial e medial, que vai para as suas mãos, tá? O túnel do carpo é o nervo medial, que passa aqui. Se não resolver aqui em cima, aqui para baixo, não se resolve também. Fui diagnosticado com artrite reumatoide e não radiográfica, rafiográfica, mas azufim. Ah, tá, entendi. O que mais? Aqui, Selene, boa noite. Tá, bom, artrite reumatoide, daí tu já tá com a questão do reumatismo, aí você vai ter que trabalhar com nutricionista, tá bem? Junto com fisioterapia, nutricionista e médico. É uma equipe de profissionais, infelizmente, mas felizmente existem eles, né? Mas você vai ter que trabalhar com essa equipe junto para poder, pelo menos, reduzir o processo inflamatório do reumatismo, né? Pelo menos reduzir o avanço da doença. É melhor, então, você buscar bem assim, ó, essa equipe trabalhando junto com você, tá? Mas, se você faz exercícios todos os dias, se você, por exemplo, entrar para o programa, eu vou falar bastante desse programa hoje aqui, sem problemas, tá? Mas eu vou falar assim, ó, se você entrar para um programa que te coloque a fazer exercício todos os dias, exercícios leves, exercícios focados, exercícios que trabalham as suas articulações, tá? Se você quer conhecer esse tipo de exercício, você entra aqui, busca lá na biografia, tem um link, você entra nesse link, te cadastra lá, assiste a aula que tem lá, a aula gratuita, e você vai receber por e-mail alguns exercícios, vai receber gratuitamente, exercícios para você já ir fazendo em casa, tá bem? E se você quer entrar no programa, é porque você quer um acompanhamento meu dos seus problemas e a gente poder diagnosticar o que pode ser mais bem feito ali. Então, essas coisas dos professores, né, gente, é bem grave. O professor tem vários problemas de coluna. Desde os problemas que vão afetar braços, que são os mais comuns, mas também os professores vão ter problemas nos joelhos, vão ter problemas no quadril. Quadril é terrível, porque o professor, às vezes, para sempre na mesma posição. Ele se apoia sempre na mesma perna, sempre naquela perna, se apoia naquela perna e vai forçando. Quem é professor aí de vocês? Que é ou já foi professor, né? Então, a síndrome do túnel do carpo é uma redução do espaço, uma inflamação que tem. Aqui tem como se fosse uma fita que encobre aqui, é um ligamento, que fecha a passagem do nervo. Quando o nervo ele inflama, ou quando esse tecido inflama, pressiona o nervo e causa uma dor. Depois da síndrome do túnel do carpo, começa a vir dedo em gatilho, que é o dedo que ele vai ficar assim, você vai ter que manualmente fazer esse movimento para ele voltar, e ele vai sem, do nada, ele entorta e você vai ter que... Aí o que faz? Faz a cirurgia com raspagem no nervo, mas a solução maior é fisioterapia. A melhor solução é a fisioterapia. Se você puder não ir para a faca, melhor. Sempre melhor, sempre melhor. Então, com acompanhamento médico, tomando anti-inflamatório e fazendo fisioterapia é o que resolve a síndrome do túnel do carpo. Ah, sim, a dor do dedo em gatilho é alucinante. Porque e tu não tem controle sobre isso. Ele vira e tá ali, é como se fosse uma cãibra, né? Ele vai puxar. Agora, de onde vem essa cãibra? É daqui de cima, tá? Observe se você não está com seu pescoço tenso o tempo inteiro. Você não precisa, de repente, soltar a musculatura aqui de cima e depois soltar aqui, vai começar a soltar aqui embaixo. Por isso que é necessário você procurar um profissional que trabalhe bem essa parte de coluna.
Um fisioterapeuta que tenha uma formação, um osteopata ou um quiropraxista que seja fisioterapeuta também, e tenha conhecimento bastante amplo dessas questões de postura, né? Que vai lhe ajudar a trabalhar. Às vezes você tem uma escoliose e a escoliose ela está prejudicando a postura e pode ser modificado. Todas essas coisas podem ser modificadas e devem ser, devemos buscar a melhoria disso. Por quê? Porque se você esperar mais tempo, piora. Agora, quanto tempo demora para melhorar disso? Eu digo, quanto tempo levou para se tornar assim? Então, tu calcula que se conseguir metade do tempo, a melhoria às vezes vem mais rápida do que a piora. Né? Às vezes você melhora mais rápido do que está piorando. Mas tem que buscar logo a solução. Não pode deixar muito para depois. Porque você vai deixando, e aí chega uma hora que não tem solução. Não tem como resolver. E a cirurgia é sempre uma lesão a mais que você faz no seu corpo. Melhor seria não passar pela cirurgia. Mas para não passar pela cirurgia, eu tenho que alertar você que é assim. O trabalho do fisioterapeuta não é um trabalho como o do médico. O médico ele tem um trabalho em que ele faz o exame, analisa, ele faz cirurgia. É mais um trabalho que ele faz em você, certo? O fisioterapeuta é um trabalho que você faz com ele. É o seu esforço unido ao conhecimento do fisioterapeuta e aí você vai ter uma evolução. E essa evolução depende muito de como o seu corpo reage. E o fisioterapeuta vai ter que ver você uma ou duas vezes por semana, no começo mais vezes, depois menos, mas é um investimento na sua saúde. Não é uma coisa que com dicas tu resolve. As dicas podem tirar você de uma crise muito rápida, tal, um ou outro exercício que tu faz, mas isso não resolve. O que resolve é você partir por um tratamento. E isso resolve, tá? Porque aí você se compromete com o fisioterapeuta em vocês chegarem a entender o que está acontecendo com a dor. Porque às vezes a dor corre, às vezes ela não está no mesmo lugar. Você chega lá no fisioterapeuta para resolver a coisa do ombro, aí numa semana ficou bom, aí na outra semana ficou ruim, aí depois passa um mês bom e um mês ruim. Aí vai mudando, vai trocando. Por quê? Porque você tem comportamentos, você tem no seu dia a dia coisas que você faz, posturas que você toma, você tem hábitos que produzem aquela dor. Então, o fisioterapeuta vai lhe ajudar até certo ponto, até certo momento. Mas você vai ter que seguir as orientações e os exercícios diariamente para vencer o problema que existe em você. Então, é um esforço. E é aí que está a grande questão, né? A maioria das pessoas não querem fazer esse esforço. Tem medo. As pessoas têm medo de se tratar. Pessoas, que eu falo, é eu também, tá? Quando a gente pensa assim, eu vou lá naquela pessoa lá que trata a coluna e tal, a gente já vai com um pouco de medo, porque coluna dói. Porque dor no pé, dor no esporão do calcâneo, tudo isso dá dor forte. E dor do túnel do carpo, dor do engatilho, tudo isso produz dor. Então, a gente quer não sentir mais dor. É o que a gente quer. Mas nem sempre a gente consegue isso. Mas não pode desistir. Se você desistir, se você não fizer, se você não for à frente, aí sim que você não vai conseguir. Porque tem que passar pelo estágio, né? Mais ou menos assim, ó. Você quer ir, por exemplo, eu quero ir para o centro de Caxias. Eu fico pensando, hum, lá tem três sinaleiras. Aí eu penso assim, eu só vou sair daqui quando as sinaleiras todas estiverem verdes. Isso nunca vai acontecer.
Então, se você pensa assim, eu só vou começar um tratamento se me derem certeza que não vai doer, então, aí vai ser difícil, porque chega um momento que você vai passar por alguma crise, algum momento mais difícil e você vai ter que enfrentar isso. Agora, passar por uma crise com um profissional te ajudando é mais fácil do que passar por uma crise sem ninguém poder te ajudar. Estando sozinho nesse processo de melhorias. Boa noite, é Naglia. Naglia, boa noite, Naglia. E aí, pessoal, professor de piano, como é que fica? Porque o professor de piano tem que ter muito mais articulado os seus ombros. Ó, vamos fazer aí um exercício aí para os ombros. Tem que estar muito mais articulado os seus ombros, porque ele está sempre assim. Né? Você que trabalha aí também na parte de corte de cabelo, está com os braços sempre altos, né? Manicure, pessoal que trabalha em salão de beleza, tem muitos problemas aí também. E tem que resolver isso a longo prazo. Todo medicamento que você busca, toda cura que você busca de curto prazo, ela tira a dor curto prazo, mas também ela dura pouco tempo. Toda solução de curto prazo dura pouco tempo. Solução de longo prazo dura muito tempo. É assim também os problemas, né? A martelada dói muito, mas depois passa. Agora, a dor na coluna vai aos pouquinhos, chega uma hora que daí tu não tem, né, o que fazer. Por isso, e mais outra coisa que eu vou dizer para vocês, o maior problema na questão da coluna é que a dor da coluna ela é silenciosa. A dor do disco não aparece assim imediato. Vai aparecer como? Vai aparecer assim, ó, você vai sentir dor no cotovelo, você vai sentir dor no ombro, vai sentir dor no braço, mas não vai sentir dor na coluna. Você vai sentir dor nas periferias, nas partes mais longe. Você vai sentir dor, por exemplo, no glúteo, vai sentir dor do lado da coxa, na virilha, você vai sentir dor no joelho, mas você não vai sentir a dor lombar. Você vai sentir câimbras, vai sentir dor embaixo dos pés. E então isso tudo vem silencioso. E como vem silencioso, você não consegue perceber o que está acontecendo. Né? Essa falta de percepção é o que leva a ter muito mais pessoas com problemas na coluna, sem perceber. De repente, parece que de repente apareceu. Aí você vai carregar uma coisa e dá aquele tec e trava tudo. E aí complica. Complica porque a gente não tem como saber. Por isso que eu estou aqui falando nas lives para vocês entenderem isso, para terem essa ideia da importância disso, de saber quais são os sintomas. Professor, por que, professor, que tu tem dor nos ombros? Porque o teu braço está sempre alto. Então, o que fazer? Liberar a escápula. A escápula tem que estar solta. Vai no massagista, vai no fisioterapeuta, manda fazer uma liberação miofascial na sua escápula. Aí você libera a escápula. Professor, libere a sua escápula. Você liberando a escápula, professor, você está permitindo que o seu ombro, quando chegar nessa altura, daqui para frente, a escápula tem que movimentar, ela tem que girar, a escápula tem que fazer o movimento. Quando a escápula fizer o movimento, não vai bater o acrômio, você não vai mais ter bursite, não vai mais ter rompimento de manguito. Então, para que você tenha uma saúde melhor na sua cintura escapular, você tem que fazer um trabalho de soltar a cintura escapular e fortalecer a musculatura. As duas coisas são necessárias. Ora você vai trabalhar massagem, ora você vai trabalhar força, vai fazer exercício de levantar peso. Aí você fala, mas eu vou na academia. Eu vou indicar uma coisa para você. Antes de você ir para a academia, busca um fisioterapeuta que trabalha com alinhamento de coluna. Você alinha a sua coluna e depois vai para a academia. É mais certo, é mais justo com você, porque aí você organiza o seu corpo, coloca ele numa organização
e vai fazer a força igual dos dois lados. Porque se você chega torto na academia e sai lá fazendo exercício torto, tá lá assim fazendo exercício, você vai forçar, vai fortalecer a sua má postura. Vai fortalecer a postura que está... O músculo que está forte fica mais forte e o que está fraco vai ficar mais fraco, tá? Algumas pessoas podem achar que não, mas a vida prática mostra que sim. Que melhor é você fazer um alinhamento e iniciar um pilates, fazer um alinhamento e ir para uma academia, né? Faz primeiro isso, do que ter algum problema e depois querer fazer, mas aí já mais tarde. Então, hoje, né, dia do professor, todas as profissões têm as suas dificuldades, mas hoje eu concentrei no professor, que é aquele que tem que ficar a cabeça baixa muito tempo, levantar os braços para fazer, escrever, manter o cotovelo muito tempo em cima da mesa para fazer escrita. O professor sente sono, cansaço, tudo isso está relacionado à circulação sanguínea, que está impedida porque você mantém o pescoço muito baixo. Tá? Muito tempo sentado, o professor fica muito tempo sentado, estudando, lendo. Aí chega em casa, vai para o sofá. Sofá é um terror, né? Senta no sofá lá, então vai ler. Agora, se você faz o programa, que está aberto o programa até domingo agora, até amanhã, pela metade do preço. É para incentivar aí quem quer fazer. Os alunos que entraram, parabéns. Tá? Já, o pessoal que está entrando no programa vão se beneficiar muito. E é um programa que vai permitir que você, em pouco tempo, já esteja correndo, vai ficar sentado, tranquilo, vai poder varrer, vai poder lavar a louça, tudo aquilo que você quer e precisa fazer, sem ter dor. Vai acordar de manhã sem dor. Imagine essas coisas. Ir para o mercado, carregar sacolas e não sentir dor nas costas, porque a dor vai para as costas, né? Tu vai lá, boa noite, Janete. Você vai carregar sacola e a sacola começa a pesar, parece que pesa nas costas, parece que a sacola puxa a gente para baixo. Mas não é isso, não é o motivo de você ter dor nas costas quando carrega sacolas é porque os seus ombros não têm forças de manter as sacolas aqui em cima. E aí, como não tem força aqui, a parte de baixo do corpo sustenta a sacola. E é muita força, então, né? Porque o corpo tem que ter esse equilíbrio de forças. Quem quer saber sobre ervas medicinais, eu falei hoje de manhã sobre uma planta que você pode usar a folha para aliviar a dor lombar. Só colocar a folha e você vê. Então, vai na live anterior e veja o que fazer para isso. Tá bem? Quero desejar uma boa noite para vocês, uma noite ótima de sono e até amanhã. Um abraço, até mais.